Estar aguardando aí até as pessoas estarem entrando para darmos início neste domingo. Hoje é um dia muito especial, né? Dia das Mães, e queremos transmitir uma palavra poderosa, uma palavra de fortalecimento, uma palavra motivadora e uma palavra de fé. Em nome de Jesus. Já temos aí a Joana nos acompanhando, né? A Raquel está presente aqui, né? Também está presente o Diego, Carlinhos, Natasha, jovens que está conosco, e a pastora Maria Regina. Mas vamos preparando aí, vai montando aí sua sala, né? Vídeo, convidando outras pessoas para que possa estar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Não vou me esquecer hoje de orar, né? Pelo propósito do copo com água, da peça de roupa para a família, pelo emprego, pela saúde, pela paz no final, viu? A Sônia está conosco também. Um abraço a Sônia, a família, o esposo, em nome de Jesus. Pastora, por favor, a senhora vê um copo de água, em nome de Jesus. O Salmo 40 vai nos dar uma base para que possamos falar hoje de algo muito profundo, que vai trazer as nossas vidas e sobre as nossas vidas uma bênção e uma esperança. Quero lembrar também que hoje é o segundo domingo, né? Além de ser dia das mães, hoje é o dia da nossa Santa Ceia. E na parte da manhã nós estivemos lá na segunda igreja, ou melhor, lá na terceira igreja, das 8h30 às 9h30 da manhã, 15 para as 10, servindo ali a Santa Ceia. E a partir das 14 horas nós estamos aqui na segunda igreja e ministramos aqui a Santa Ceia para famílias ou individualmente. Dezenas de pessoas passaram por aqui, né? Nós estamos aqui de pé desde as 2 da tarde até agora, né? 19 horas, e nós damos início aqui na palavra esta noite. Então foi maravilhoso, né? As pessoas estar passando por aqui, ministrando, recebendo aqui, comendo do pão que representa o corpo e bebendo do vinho que representa o sangue. Jesus disse que era para nós participarmos do corpo e sangue para termos parte com Ele. E foi importante estarmos com as portas abertas hoje, né? Abrimos as portas aqui, ligamos os ventiladores, acendemos as luzes. Graças a Deus não houve nenhum incidente. Todas as pessoas que passaram aqui passaram de máscara, né, para obedecer aos critérios. E algo que nos alegrou foi que no decorrer do dia passou aqui um jovem que vendo a igreja aberta e vendo que nós estávamos ministrando aqui a Santa Ceia, ele entrou e disse que era de um outro estado e pediu para estar participando da ceia, né? Um batizado que, passando por aqui, encontrou essa porta aberta e pôde aí então tomar a Santa Ceia. Isso nos alegrou bastante, viu? Deus tem seus propósitos, né? Louvado seja Deus por estarmos aqui para cumprir com este propósito, em nome de Jesus. Vamos ler então o Salmo 40, né? Vamos ler aqui alguns versículos e vamos discorrer sobre esses versículos. Você que está aí nos assistindo, aí dá uma clicada aí para que a gente possa ver você do outro lado também, viu? Em nome de Jesus. Aqui a palavra fala aqui a respeito da obediência, né? Que é melhor do que o sacrifício. E a palavra começa dizendo assim: esperei com paciência no Senhor,
e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Vamos dar sequência nessa leitura um pouquinho mais para frente, mas eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho a respeito desses 3 primeiros versículos que o Salmo 40 ele representa, né? E quero dar uma interpretação na qual eu busquei em Deus nesse dia, para que nós possamos receber uma bênção, interpretando e nos enchendo de fé e de esperança. Porque Davi, quando ele diz aqui, eu esperei com paciência no Senhor, veja bem que esperar no Senhor é uma coisa, esperar até quando? Talvez nós esperamos até amanhã, né? Olha, a Rosinha está conosco, a Terezinha está conosco também, Deus abençoe. Mas Davi está dizendo, esperei com confiança no Senhor. Esta espera, ela designa um tempo maior. Não foi algo assim que ele esperou de hoje para amanhã, mas que houve um tempo em que Davi estava clamando. Ele diz, esperei com confiança no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Ou seja, enquanto ele esperava, ele clamava, ele pedia, ele buscava um socorro e um conserto. Porque nós vamos ver na sequência da leitura, a partir do versículo 10, depois estaremos lendo, a gente vê que há um conserto. Davi, ele confessa a sua fraqueza, suas iniquidades e os seus pecados. Então é necessário entendermos que muitas vezes o tempo do nosso sofrimento, o tempo do nosso clamor, o tempo que nós estamos passando as dificuldades, muitas vezes está ligada a um passo errado que nós acabamos de dar, ou a um pecado, ou alguma coisa em particular oculta, que até as pessoas que estejam à nossa volta não conhecem, mas Deus conhece. Deus desvenda e descortina os segredos dos nossos corações ou do nosso coração. E aqui nós vemos Davi clamando, né? Ele ouviu o meu clamor. E olha a situação que Davi estava quando ele estava esperando e clamando a Deus. O versículo 2 diz, né? Ele tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Esse lago horrível e charco de lodo, ele tem um significado de pecado. Davi, por esse tempo, ele estava transgredindo a própria lei e ele estava em desobediência. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Quando ele percebeu a situação que ele estava, ele começa a clamar ao Senhor por perdão, ele começa a clamar ao Senhor por misericórdia, e ele diz, Deus ouviu o meu clamor, e ele tirou-me do pecado, do erro,
do lamaçal e do charco de lodo, e firmou os meus pés numa rocha, né? E pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É interessante nós observarmos que Davi, ele estava inseguro, ele não estava tendo sustentação. Ele diz que ele estava num lamaçal, num charco de lodo, e ele não se sentia firmeza para se manter de pé, e ele precisava então de retornar e se firmar na promessa daquele que tinha uma promessa para com ele. Davi não era simplesmente mais uma pessoa, Davi era especial, porque Deus disse que tinha encontrado em Davi uma pessoa segundo o coração dele. Davi, ele foi ungido rei ainda muito jovem, e assim que ele acabou de receber a unção de rei, ele voltou para o pasto para continuar pastoreando as ovelhas do pai dele. Como é que uma pessoa é ungida rei e na sequência, no final daquele ato, que ele recebe o óleo sobre a cabeça, através ali de Samuel, ele volta para o pasto, porque havia um tempo que Deus estaria preparando Davi para esse reinado. E nós vemos aí a evolução, desde a unção de Davi, o seu crescimento e a sua honra, as suas batalhas e as suas vitórias, para chegar ao ponto agora de ser o rei de Israel, o homem mais importante naquela época da terra, com certeza. Mas aqui, esse homem, ele está abalado, esse homem, ele está desestruturado, e ele, reconhecendo o seu erro, ele busca ao Senhor, né? É tão lindo esse versículo quando nós recitamos simplesmente o primeiro versículo, né? É tão lindo esse salmo quando nós recitamos simplesmente o primeiro versículo e dizemos sempre: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas existe uma sequência, né? Um histórico, são 17 versículos que tem no Salmo 40, e aqui tem uma história, tem uma situação que Davi viveu e passou, e a necessidade que ele teve, e a compreensão de voltar a se firmar em Deus, e se firmar com Deus. E ele está dizendo que Deus o ouviu, ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. A rocha significa a verdade, e firmou os meus passos, ou seja, não deixou mais Davi vacilar, reestruturou, restabeleceu a sua dignidade e a sua fé. E interessante que ele diz aqui no versículo 3, e ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor nosso Deus, e muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Qual era o hino que estava na boca de Davi na sua derrota, aonde ele estava aqui clamando ao Senhor? Ele diz: esperei com confiança no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O clamor de Davi era: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa as minhas iniquidades. Nós vamos ver na frente que ele diz que as iniquidades dele é maior do que o número de cabelos que ele tem na cabeça. Então havia um lamento e um sofrimento na voz de Davi quando ele clamava ao Senhor. Mas agora ele diz que o Senhor colocou um cântico novo na boca dele. Quando eu falo cântico, talvez eu possa me expressar de uma maneira que o cântico não precisa ser, essa entoação musical, palavras cantadas em forma de oração,
ou uma composição, mas a própria maneira da expressão. A expressão triste de Davi, o cântico de lamento e de sofrimento que incomodava aquele homem, agora é passado. Davi diz, e ele colocou um cântico novo na minha boca. Um cântico de louvor ao nosso Deus. Cântico de louvor ao Deus na vida de alguém significa a expressão da pessoa com palavras de testemunho, dizendo todo o meu passado, todo o meu sofrimento, a situação em que eu estava, na minha lágrima, na minha angústia, eu fui alcançado pelo Senhor e fui perdoado. E hoje, toda aquela tristeza que estava no meu coração e toda aquela culpa, eu vejo no passado e eu sinto a minha alma livre. Eu me sinto liberto, porque o Senhor me alcançou e me perdoou. O cântico novo que Deus colocou na boca de Davi, agora representa um testemunho. Não é verdade, jovens? Não é isso, pastor? Representa um testemunho de que a vida dele mudou, e agora ele está feliz. Feliz por quê? Porque Deus foi misericordioso para com ele. Deus o alcançou. Deus o abençoou. Deus teve misericórdia de Davi. Talvez hoje nós estejamos esperando com paciência no Senhor, nas diferentes áreas das nossas vidas. Eu estou falando aqui nós, mas nós podemos individualizar. Davi esperava com paciência no Senhor, porque ele clamava da maneira que ele estava, ele reconhecia um erro e um pecado. Por que você clama ao Senhor hoje? Qual é o seu problema? Você está esperando com paciência no Senhor, pedindo que Deus ouça o seu clamor, mas qual é o seu clamor hoje? Será que você está clamando também, assim como Davi clamava: Senhor, perdoe o meu pecado e a minha iniquidade, a minha fraqueza e a minha falha? Ou o seu clamor, ele está direcionado numa outra área? Talvez você está clamando ao Senhor pelos teus filhos, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, Não estou falando difícil devido ao tempo da pandemia, mas os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Muitas famílias têm os seus jovens, seus filhos, que lhes causa muita preocupação. Talvez não acompanhe os pais na mesma fé, na mesma postura. O pai e a mãe têm dado conselhos e eles não têm recebido esses conselhos e têm seguido seu próprio instinto e têm causado tristeza e sofrimento. E é necessário que um pai sofra pelos filhos, uma mãe sofra pelos filhos. Talvez o seu clamor seja esse: Senhor, socorre os meus filhos, socorre a minha família. E você que faz isso, você faz bem, porque também nós clamamos pelos nossos filhos e pelas nossas famílias. Não se sinta culpado se o teu filho se desvia da verdade, se os teus filhos não acatam o seu conselho, se não pensa como você, se não age como você, se tem uma conduta diferente e te entristece. Não se sinta culpado, mas continua orando, continua buscando, continua intercedendo, aconselhando. Pregue a palavra para ele em tempo e fora de tempo. E quando a palavra não estiver funcionando, pregue a palavra através do jejum, da oração, do trazer para perto. Você não precisa concordar com as atitudes dos teus filhos e por isso os expulsar. Você pode não concordar com as atitudes deles, mas ele não deixa de ser teus filhos, os nossos filhos. Traga-os para perto, porque o tempo é Senhor
e faz juízo de todas as coisas. Talvez o seu clamor hoje seja em favor dos teus filhos, ou do seu próprio casamento, né? Como é difícil as pessoas viverem infelizes, como é difícil as pessoas tentar ter uma vida estabilizada, tentar ter um parceiro, uma parceira que corresponda o amor e conviva pacificamente, que tenha um plano e um objetivo em comum, e às vezes não consegue isso. Quantas pessoas, né, estão sofrendo por causa dessas coisas? As pessoas não se batem, né? Elas não se, como se diz, né, não se bicam, a coisa não dá liga. Já percebeu que muitos vivem desse jeito e chega ao extremo? Alguns são restaurados no decorrer do tempo, quando encontra conselheiros, homens e mulheres de Deus que trazem para perto e os aconselha, e há um perdão, né? Há um arrependimento e uma compreensão. Então as duas pessoas passam a convergir na base de Cristo, que é o amor, e tem uma mudança de vida. Mas às vezes existe pessoas que dizem, né, olha, é com outro amor que se cura a dor de um amor, né? Esta pessoa não te merece, não sei por que você ainda continua sofrendo. Às vezes as pessoas têm conselhos contrários e negativos, e a sua luta é essa, e você tem esperado. Quantas mulheres têm orado, quantos anos, para a conversão do marido, ou o contrário? Eu digo para você, continue clamando, continue esperando com paciência no Senhor. Quando você verdadeiramente esperar com paciência no Senhor, que os seus objetivos forem claros para o Senhor, Ele vai pegar a sua causa, Ele vai estudar a sua causa, e Ele vai dar um veredito. E eu tenho certeza que Deus sempre será favorável àquele que tem razão, né? Deus, Ele não é partidário, né? Deus é completo. Deus, Ele ama o pecador, porém odeia o pecado. E quando Deus faz justiça, Ele não quer fazer para destituir alguém da bênção, mas essa justiça representa, né, em forma de punição, que esta pessoa seja informada dos seus erros, mas há a oportunidade de que haja ainda um reconhecimento e uma volta. Que Deus possa abençoar o seu casamento e a sua família, se esse, né, for o seu clamor. E nós poderíamos aqui, né, colocar uma série de situações em que nós podemos ou clamamos ao Senhor. Às vezes nós clamamos pela misericórdia de Deus, para o perdão e pelo restabelecimento da dignidade, assim como o profeta aqui o faz. Ou nós estamos clamando a Deus por uma cura, né, por uma resposta, uma porta de emprego, um trabalho, uma condição financeira. Mas aqui especificamente, né, Davi clamava ao Senhor por causa de uma situação. O que eu quero pegar nesses 3 versículos aqui, antes de darmos continuidade na leitura, é que houve um clamor e houve um tempo, e ele não desfaleceu, ele continuou esperando e confiou. Esperei com confiança significa que ele continuou clamando, e ele tinha confiança que Deus o ouviria, e como de fato aconteceu. Só que Davi, a partir aqui do versículo 10, se você quiser e puder acompanhar aí, preste atenção aqui o que ele fala, né? Ele diz aqui então, ó: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação
a tua benignidade e a tua verdade. Veja bem que quando Deus restaurou Davi, ele diz que não guardou só para ele, né? Ele diz que ele não escondeu, não guardou só para si, mas ele denunciou em forma de testemunho aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava fazendo. Ele diz: eu não escondi da grande congregação, eu apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Ou seja, Deus é fiel e Ele é aquele que salva, né? E o versículo 11, ele diz assim, ó: não retires de mim. Davi agora está clamando ao Senhor, dizendo: não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Se nós pedirmos para que a verdade de Deus venha nos guardar, é porque agora nós estamos andando na verdade de Deus. Mas o versículo 12, Davi dá todo a deixa para que nós possamos entender o que estava acontecendo com ele nesse tempo de clamor e nesse tempo de sofrimento em que ele estava vivendo nesse charco de lodo, né? E nesse lamaçal. Ele diz assim: porque males sem número têm me rodeado. Davi está falando para Deus, e ele diz: ó, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Ou seja, Davi estava tão carregado de culpa e de pecado que ele não conseguia levantar a cabeça para Deus. Aquele que não consegue levantar a cabeça para cima e para Deus, ele não consegue clamar a Deus. Davi fez um esforço tremendo, um esforço sobre-humano, sobrenatural, para poder se desvencilhar daqueles agrilhões que prendia ele no pecado. E ele diz aqui, ó: as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima, né? São mais inúmeras do que os cabelos da minha cabeça. Imagina, né? Como Davi está dizendo: olha, eu tenho mais pecados do que fio de cabelo na cabeça. Então, ele confessa que ele estava profundamente afastado e em pecados. A alma de Davi agora estava triste, né? A gente sabe que esse homem, segundo o coração de Deus, ele tem as suas vitórias, as suas proezas, aquilo que serve para nós como testemunho de posicionamento de homem, de honestidade. Mas existe umas brechas, umas roturas na vida de Davi, né, que nós precisamos pegar como exemplo para que nós não venhamos praticar da mesma maneira que ele praticou, e essa situação o levou ao calabouço, né? Ao fundo do poço, a ponto de dizer: eu estou num charco de lodo, num poço de lama. E o versículo aqui diz, né: são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Ou seja, eu estou sem força, eu estou sem esperança, né? As minhas iniquidades são tantas que o meu coração desfalece. Por isso Davi está esperando no Senhor. Aí Davi diz assim: digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Quando Davi, né, ele faz esta confissão dos seus pecados, dos seus erros e da sua fraqueza, então nesse momento Deus entra com providência. Deus ouve o clamor dele. Já fazia algum tempo que ele clamava, pacientemente ele esperava. Deus ouviu o clamor dele e Deus se sensibilizou com a fraqueza
e a situação que ele estava passando. Ele diz: meu coração desfalece, eu não tenho mais força, eu não consigo mais lutar. Apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Então, nesse momento, Deus o alcança no seu pecado, e aquele charco de lodo, aquele lamaçal de pecado, o Senhor o lava e firma e coloca os pés deles numa rocha. A rocha é a verdade, é a palavra, é o Cristo, e firma os passos dele. Quando o Senhor firma os passos de alguém, o Senhor está dando condição daquela pessoa, a partir de então, não vacilar, não derrapar no pecado, mas a partir de então, estar firmado nesta palavra. A partir de então, ter a cabeça erguida e reconhecer, como o próprio Davi disse: olha, eu não escondi da grande congregação, eu não deixei oculto o perdão que o Senhor me deu, porque eu confessei aquilo que eu era e aquilo que o Senhor fez. E Davi então diz: e o Senhor colocou um novo cântico na minha boca. Ou seja, Davi agora não é só lamento e tristeza, e reclamação. Davi agora é um cântico de vitória, é um testemunho de vida, é um testemunho de bênção, dizendo: por um tempo eu sofri pelo meu erro e pelo meu pecado, mas quando eu me arrependi, confessei ao Senhor, Ele teve misericórdia de mim, me perdoou e restabeleceu a minha justiça, me tirou da onde eu estava e me colocou de pé novamente, e colocou alegria dentro do meu coração que estava desfalecendo, e hoje eu posso cantar ao Senhor e dizer: muito obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Meu coração desfalecia, meu coração morria, eu estava em tristeza, desacreditado, mas o Senhor restaurou a minha dignidade e me abençoou. Que estas palavras neste dia, neste domingo, de Santa Ceia, possa trazer para os vossos corações a alegria e a certeza de que não é em vão acreditar em Deus, ainda que estamos caminhando e vacilando, pisando falsamente, talvez num charco de lodo ou num lamaçal de pecado. Ele está pronto a estender as mãos para você e sobre você, para te restituir a bênção, o perdão e a dignidade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que a graça poderosa do Senhor possa vos alcançar. Creia no poder de Deus. Deus, Ele é perdoador, Ele é misericordioso, Ele é excelso. Deus, Ele expande a sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão para com aqueles que, reconhecendo, diz: Senhor, eu preciso do teu perdão e da tua bênção. Que a paz e a graça do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Vocês que acompanharam esta live, estamos aí caminhando para o encerramento, Você vai poder ver, nós estaremos convertendo ela para o YouTube, e ali você vai poder ver na série Palavras de Vida. Esta live é de número 35, série Palavra de Vida número 35. Presenteie alguém com uma pregação e que Deus possa te abençoar. Seja um evangelizador, seja uma pessoa disposta e que você possa falar de vida e de esperança. Não seja uma pessoa negativa, seja uma pessoa que sempre transmita alegria e posicionamento. Esteja sempre olhando nos olhos, falando com firmeza e transmitindo uma palavra de esperança. Não seja um reclamão, não.
não seja um murmurador. Abençoe as pessoas e vivam dias de bênção, e que o Senhor possa conceder a graça a cada um de vocês. Nesse momento eu quero orar, né? Você que crê no poder da oração, você que vai colocar uma pessoa agora da sua família, representada aí por uma fotografia, uma peça de roupa, um documento, né? Ou alguma coisa nesse sentido, uma carteira de trabalho para uma porta de emprego, um copo com água. Creia que a oração pode alcançar, pode mudar o conceito e pode trazer a bênção para a tua vida e para a tua casa. Oremos. Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer por esses minutos que o Senhor nos concedeu para transmitir esta palavra de bênção, de motivação e de esperança. Agora, ó Deus, eu coloco diante do Senhor estas pessoas que estão passando por um tempo de angústia e de sofrimento. Ó Deus, talvez esta mãe está orando pelos teus filhos, ó Deus, esta mulher está orando pelo marido, ou vice-versa, ó Pai, em nome de Jesus. Esta pessoa que precisa de uma bênção, de uma porta aberta, que precisa de uma cura, que precisa da restauração pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai Santo, esta peça de roupa que esta pessoa vai estar vestindo depois, ó Senhor, ou esse travesseiro, ó Deus, esse lençol que representa a cama, aonde essa pessoa vai dormir depois. Em o nome de Jesus, ó Deus, quebra todo mal, toda maldição, toda sequência de derrota e de erro. Deus, abra uma porta de trabalho, ó Deus, dê a esta pessoa a bênção, mude a sorte desta pessoa e faça com que as coisas venham, Senhor, progredir a partir de agora, em o nome de Jesus, ó Pai. Vai fazendo a tua obra, ó Deus, vai desenrolando isso que está enrolado, desamarrando isso que está amarrado, ó Deus, quebra a maldição. Existem pessoas que têm uma sequência de derrotas, ó Deus, e a coisa não muda, mas eu creio, ó Deus, que neste momento o Senhor entra com providência na vida desta pessoa, seja o que for, na qual área for. Eu digo, cesse todo o mal, e a partir de agora que a bênção e a graça do Senhor possa mudar, ó Deus, a história, uma nova história. Coloque, ó Deus, um cântico novo na boca desta pessoa. Daqui para frente ele ou ela vai testemunhar de vitória. Basta o sofrimento. Ó Deus, estenda as tuas mãos e ouça o clamor, ó Deus, e atenda a oração dos teus servos, em nome de Jesus. Pai, esse copo com água agora seja consagrado, e que seja a bênção do Senhor, a essência do teu poder, e que nós possamos beber para a cura e para a libertação, em o nome de Jesus. Receba a tua bênção, beba da sua água e tenha paz. Graças a Deus, obrigado aí por esse tempo precioso, né? Que estivemos juntos através dessa live, tá? E eu quero pedir para você, se inscreva lá no YouTube, tá? Lá, Pastor Antoninho Zorzi, se inscreva lá e nos ajuda aí na questão de evangelização. Quanto mais visualização, né? A gente tem um alcance maior. Então que você possa se inscrever e recomendar alguém também, ok? Deus te abençoe, um abraço a todos, fique na paz e até amanhã às 18 horas em nome de Jesus. Obrigado pela presença aí aos jovens que estão presentes, pastora Maria Regina, e até amanhã. Deus os abençoe.